Oi, 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 pessoal. Faz um tempinho já, né? Inclusive eu quero começar por aqui, né? Por que faz tanto tempo que não tem vídeo? Gente, eu passei um tempinho aí doente, né? Peguei Covid, quase bati as botas, mas estou aqui de novo e vamos conversar sobre dois livros hoje, do mesmo autor, e é meio que um recomeço. Então é a mesma temática do meu primeiro vídeo aqui, que é literatura norueguesa. Vamos lá. Outra coincidência em relação ao primeiro vídeo é que esses livros que eu vou comentar aqui, eles são da mesma editora do primeiro que eu comentei, que se vocês não lembram ou não viram o vídeo, foi o Ingênuo Super, da editora Numa. E quais são os dois livros que eu vou comentar nessa edição? Aqui, ó. Ambos do Dag Solstad. Beleza? Eu vou começar por esse, porque eu li esse primeiro, talvez por causa da cor, preferi esse, né? As capas, elas são um tanto minimalistas, né? Combinando com a do Ingênuo Super. Elas são aveludadas, assim, todas. Esse aqui tem o copyright de 2020, né? Foi lançado em 2020 pela editora. Por sinal, a tradução de ambos os livros não é pelas figuras carimbadas, né? O Guilherme da Silva Braga. Deixa eu contar a história desse livro aqui. Por sinal, a história dos dois livros vai ter spoiler, mas eu não acho que spoilers desse livro vão prejudicar a leitura. Esse livro aqui, gente, ele conta a história de um professor de escola mesmo, lá em Oslo. Ele está dando uma aula sobre a peça O Pato Selvagem, do Ibsen. Não tem tanta coisa do Ibsen assim lançada recentemente no Brasil. Eu tenho essa aqui, O Inimigo do Povo, da LPM, e para a área gourmet, né, outro vídeo meu, tem essa caixinha aqui da Carambaia, com 4 peças: Spectros, Um Inimigo do Povo, Hedda Gabler e Solness, o Construtor. Mas enfim, essa peça, até onde eu sei, até onde eu procurei, não tem tradução no Brasil, O Pato Selvagem. Por sinal, essa é uma peça que liga esses dois livros. Enfim, ele tá lá comentando essa peça e ele chega a um insight. Mas aí ele olha assim para aqueles alunos dele, todos amplamente desinteressados, assim, uma segunda-feira, tá chovendo, tá tudo meio úmido, assim, e os alunos não estão nem aí que ele chegou nesse insight. Esse insight é algo dele. E esse fato motiva o livro inteiro. Aí eu vou ler aqui para vocês um trechinho onde ele fala dos alunos, né? E é um trechinho que traz uma discussão pra gente, que foi uma discussão na qual eu já toquei. Não era o fato de estarem entediados, mas o ar de injustiçados com que mostravam seu tédio. Não havia nada de estranho em ficar entediado numa aula de norueguês em que se estuda um drama de Henrik Ibsen. Afinal, eram jovens de 18 anos, em vias de adquirir uma educação liberal. Eram jovens que não podiam ser considerados indivíduos plenamente desenvolvidos. Por isso, caracterizá-los como imaturos não seria ofender ninguém, nem eles, nem aqueles que tinham autoridade sobre eles. Esses indivíduos imaturos foram colocados na escola para adquirir conhecimentos sobre literatura norueguesa clássica, que era sua tarefa transmitir. O problema principal dessa tarefa era esses jovens serem incapazes de receber o que ele for encarregado de lhes transmitir. Indivíduos imaturos, naquele estado excitante entre criança e adulto, não estão em condições de compreender o Pato Selvagem de Henrik Ibsen. Afirmar outra coisa seria um insulto ao velho mestre, e nesse sentido a qualquer pessoa adulta que já conseguiu algum conhecimento da herança cultural da humanidade. Depois ele até fala aqui, né? Se a literatura que nos foi transmitida
por meio da nossa herança cultural, realmente impactasse nossos jovens no nível mental e psicológico em que se encontram, teria, se fosse assim, lançado uma luz incômoda sobre a própria cultura que chamou essa literatura de nossa herança cultural. Aí eu dou uma pausa na história para comentar, né, sobre essa difícil aproximação da leitura para o jovem. É uma coisa meio estranha quando a gente vai começar a ler os clássicos, né? Tem essa aura meio impermeável e essa sensação de dificuldade. Alguns mais, alguns menos. Eu lembro, por exemplo, que no vestibular eu tive que ler Dom Casmurro. Eu não gostei. Mas eu gostei de Clarice Lispector, por exemplo, porque a Clarice tem aquela coisa, ao menos pro jovem que eu era, né? Aquela coisa mais sentimental, aquela coisa mais poética, assim, de dentro. Eu era bem, assim, eu era o adolescente gótico que escrevia poesia, bem o estereótipo. Eu recebi Dom Casmurro mastigado pela professora, né? E às vezes eu penso assim que o professor bom de literatura, o professor de literatura que consegue passar essa paixão, talvez seja a única figura que consiga plantar essa semente, né, no leitor. Porque não serão nem os livros, será a vontade do aluno de um dia ter aquela cabeça, né? E eu tive duas professoras de literatura que foram apaixonantes no ensino médio e um professor na faculdade. Voltando aos spoilers, gente. O que acontece é que o sinal toca para uma turma, assim, e, obviamente, como acontece quando o sinal toca, a turma já vai embora. Aí o personagem principal ele fica pensando assim, poxa, no passado o sinal era para avisar o professor que, ok, a partir dali ele poderia começar a encerrar o raciocínio porque estava na hora de ir. Mas não, hoje em dia o sinal é pum, fora. E os alunos a partir dali eles desligam. E ele continuava falando algumas coisinhas assim, tipo, a aula que vem a gente vai fazer não sei o quê. E os alunos já não estavam mais ali. Isso deixa ele muito indignado. E lá pelas tantas ele sai, né, o dia tá chuvoso e o guarda-chuva dele não funciona. E aí ele tem um ataque. Aí ele começa a bater com o guarda-chuva nas coisas e os alunos estão no intervalo ou estão ali na saída, né? E daí começam a cercá-lo, né? Porque, claro, alguma coisa aconteceu, né, de diferente, vem todo mundo lá ver. Aí ele xinga uma aluna e sai correndo com a sombrinha assim, ele bateu tanto que a sombrinha já tá toda desgrenhada, já entrou na mão dele, ele tá sangrando. E ele sai por aí, inclusive para quem é lá de Oslo, deve ser uma coisa bem imagética, porque ele vai descrevendo as ruas pelas quais ele está passando, e a partir daí ele passa a relembrar a vida dele. E o texto, ele às vezes é um pouco repetitivo, porque ele está sempre repetindo os nomes, nome e sobrenome dos personagens. Ele não coloca o nome ali, depois usa um ele, um ela, né, um pronome para se referir, não. Tá sempre usando o nome dos personagens. Então, às vezes, né, fica um troço meio repetitivo. Mas eu notei que parece que quando ele mais admira os personagens, né, quando ele coloca no pedestal esses personagens, aí sim é que ele usa esses nomes, né, compostos. Quando ele já está mais íntimo ou quando já passou para outra, por exemplo, quando ele conhece a Eva, que é a esposa do Johan, o seu amigo, ele até usa só o primeiro nome para se referir ao amigo, mas já usa Eva Linde para se referir à namorada dele, porque agora a grande admiração é por essa mulher. E ele fala assim que essa namoradinha de um amigo meu,
é uma mulher maravilhosa, assim, a coisa mais bonita que ele já viu. Ele conhece esse Johann na faculdade, né? Ele vai para uma faculdade de filosofia. Tem um questionamento bacana aqui, uma discussão bacana que é aberta. Por que as pessoas com maior avidez pela vida escolhem justo o pensamento humano como área de estudo, em vez de, por exemplo, engenharia? Quando Elias Huckla pensou sobre o assunto, ocorreu-lhe que os colegas do ginásio que começaram o estudo de engenharia não tinham se destacado por ter algum gosto especial pela vida, apesar de terem escolhido uma área que os tornaria homens de ação. Eles iam construir e erguer prédios, fazer as rodas girarem e as máquinas funcionarem. Seus subordinados teriam que obedecer às suas ordens, porque sem essa obediência as rodas não girariam, as máquinas não funcionariam e os prédios não seriam erguidos, por assim dizer. Ao refletir sobre isso, Elias constatou que os colegas de escola que se tornaram engenheiros não tinham nenhum apetite especial pela vida. Pelo contrário, eles simplesmente foram esforçados na escola e, no fundo, careciam de imaginação, além de serem conformistas. E isso valia para todos eles, sem exceção. O que isso me faz pensar, né? E isso é uma coisa que diz muito respeito a mim. Eu vejo, assim, alguns colegas que estão exercendo a sua profissão nessas áreas, assim, de exatas, ou área de saúde, assim, obviamente são pessoas que estão muito bem de vida, mas existem áreas, assim, principalmente, né, áreas do conhecimento humano que, né, em termos de mercado, você fica totalmente por fora, né? De pensar, né, o que gente como sociedade, o que a gente como indivíduos mais está dando valor, para onde é que vai a nossa energia e o nosso tempo. Eventualmente, esse amigo dele, esse Johann, que é tido como uma figura meio genial, ele tem dificuldade, de fato, de entrar no mercado, e ele decide que ele vai largar a vida dele ali na Noruega com a Eva Linda, né, a esposa, e o filho que eles tiveram, e ele vai para Nova York. E ele avisa o Elias Huckla, né, o protagonista da história, quando já tá no aeroporto, assim, o avião saindo, então, tipo, tchau. E daí o Elias pergunta, tá, o que vai acontecer com a tua esposa e o filho de vocês? E ele fala que deixou aos cuidados dele. Obviamente, o amigo sabia que o Elias gostava da mulher dele, e talvez ela soubesse também, né? Porque algumas pessoas são péssimas em esconder esse tipo de olhar. E acontece essa aproximação. Assim, no presente da história, o Elias está muito preocupado porque ele pensa, eu nunca mais vou voltar para aquela escola onde eu dei o chilique. É o final da minha vida de professor, que eu tenho, né, há tanto tempo. E ele fica se perguntando como é que vai ficar a esposa dele, né? Uma esposa que ocasionalmente tem, assim, desejos de ter coisas que ele não consegue prover, por ele ser um professor, né? Ele não tem dinheiro para luxos, mesmo na Noruega. E essa relação deles é uma relação muito amigável. Ele a ama demais, e desde que a viu. Mas ela não o ama. E essa relação, ela causa, assim, na escrita desse livro, alguns momentos bem tristes, assim, e ao mesmo tempo bem fofos, como esse aqui. Com o passar do tempo, Elias Huckla se tornou extremamente cuidadoso ao expressar seu amor por ela, porque acontecia que, quando dizia que a amava, ela não conseguia responder com as mesmas palavras, e Elias entendia que devia abster-se de expressar seu amor. E mesmo que às vezes fosse bastante sofrido para ele refrear, sentia que era o mais correto. Então eles têm uma relação, assim, correta, mas eu acho que, né, em um ponto machuca bastante o personagem por não ter essa reciprocidade, né? Não se comenta sobre o ex-marido, assim, um assunto que simplesmente não existe em casa, e que ela é bastante fechada.
e não permite a ele que veja assim a tristeza que há nela, assim, os conflitos que há nela. Então é uma relação, como todas, né, meio problemática. E com o passar dos anos, né, como não podia deixar de ser, o Elias comenta que a beleza da Eva já estava bastante desbotada. Então essa mulher que outrora fora a oitava maravilha do mundo, assim, já tinha engordado, já tinha envelhecido, assim. Então não era mais a mesma quem ele tinha se apaixonado. E esse papo, assim, da transitoriedade, da beleza, da vitalidade, né, dos anos dourados, ela aparece no final do livro. E no final eu estava lendo ao som de um álbum que eu até recomendo para vocês. É um álbum assim de piano, música ambiente e tal, dá para você deixar tocando enquanto você lê, que é um álbum chamado Introspection, de um artista chamado Vetle Neher. Podem conferir no Spotify ou no YouTube. E aconteceu assim que essa junção da música, né, que é uma música carregada de emoção, com essas situações carregadas de emoção, o final da minha leitura assim me deixou extremamente melancólico. E eu gostei bastante desse livro aqui. Gostei de ter começado por ele, porque se eu tivesse começado por esse, eu provavelmente não teria o apetite todo para fazer o segundo, né? A minha ideia era fazer um vídeo meio que contrastando os dois, né? Eu tenho perguntas em relação a esses títulos, porque eles não são necessariamente óbvios, né? Pudor e dignidade. Eu não escaneei todo o texto, mas pelo que eu me lembro, a palavra dignidade aparece 2 vezes ao longo do livro. E uma delas é quando o Elias está comentando que um personagem da peça do Ibsen carrega sua tristeza com dignidade. Acho relevante. Pudor não aparece, até onde eu lembro. O que eu penso assim é que possa estar se referindo ao pudor que o Elias tem em viver a vida. E esses personagens são muito ligados a esses aqui. Eu até me pergunto como é em outros livros do Dag Solstad, porque esses 2 livros me fazem pensar que ele talvez seja o tipo de escritor, é meio cruel falar isso, assim, mas que só tem um livro nele. Ou o tipo de escritor que sempre escreve o mesmo livro. Tipo o Michel Houellebecq, que é um dos meus favoritos. No caso dele, não tem problema. Eu leio os livros quantas vezes ele lançar. Mas são mais ou menos o mesmo tipo de personagem, né? O mesmo tipo de tema. Eu não acho esquisito que os personagens do Pudor sejam grandes leitores, porque eles são universitários da área de humanas. Mas assim, o personagem principal daqui, né, que também é um homem, ele se diz grande leitor, mas é um ponto fora da curva. Ele é um homem que faz as rodas girarem. E a insatisfação com a vida tá bem presente no Pudor, mas principalmente nesse aqui.